ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Depois de mais de 20 horas de julgamento, o caso Belota chega ao fim. Os envolvidos nas 3 mortes são condenados. Jimmy Robert, considerado o mentor dos assassinatos, foi condenado a 100 anos de prisão. Os outros 2 envolvidos a mais de 90 anos. Manifestação na manhã de hoje no Distrito Industrial deixa trânsito parado por quase 2 horas. Os moradores reclamam das ruas esburacadas. A via está em condições impossíveis de tráfego, muito buraco, todos os dias nós temos acidente. No Vieira Alves, acidente com carreta no cruzamento da Pará com a Maceió também deixa o trânsito congestionado. Secretarias Estadual e Municipal de Educação anunciam um calendário de matrículas para 2014 e o prazo é reduzido. Anteciparmos o término das matrículas para termos tempo de planejamento na lotação é cuidar melhor para que falte menos professores no início do ano letivo. Índios ocupam sede da FUNAI há 18 dias e mais uma tentativa de negociação é frustrada. E ainda um número preocupante. Manaus é a 3ª capital da região norte com o maior número de mortes no trânsito. De 2001 a 2011, o número de mortes no trânsito cresceu em 69,4%. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá. Depois de mais de 20 horas de julgamento, enfim, o caso Belota teve um desfecho. Os 3 envolvidos no assassinato de Maria Gracilene Belota, Gabriela Belota e Roberval Brito foram condenados. A sentença saiu por volta das 6h30 da manhã. Parentes das vítimas permaneceram no plenário até o resultado e vibraram. A pena definitiva totaliza em 100 anos de reclusão. Temos a certeza de que a justiça foi feita. A justiça fez a justiça, não é? Então nós estamos com um sentimento de alívio, não é? Nada trará ela de volta, né? Mas a gente só vê que a sociedade hoje dá uma resposta, a sociedade não tolera mais esses crimes bárbaros, essas atrocidades. Os interrogatórios começaram no início da tarde de ontem. Rodrigo Moraes e Juan Pablo foram os primeiros a falar. Os 2 confessaram os crimes. O depoimento mais esperado era o de Jimmy Robert. Frio, ele preferiu ficar em silêncio. A insistência do advogado de defesa de Rodrigo fez com que Jimmy respondesse algumas perguntas. Uma delas sobre a participação de uma 4ª pessoa nos assassinatos. Ele voltou a acusar a esposa do avô, Olga Matos Marinho, de ser a mentora dos crimes. Eu recebi o dinheiro da dona Olga e eu repassei isso para o Rodrigo. E se o senhor é conhecedor do processo, no próprio autos do processo consta que os materiais foram comprados pelo Rodrigo, até porque o dono da loja reconheceu o Rodrigo. O Ministério Público apresentou provas técnicas e científicas que comprovaram o envolvimento de Jimmy, Juan e Rodrigo. Durante o julgamento, o advogado de defesa de Jimmy, Mário Jorge Reis, ficou de joelhos no plenário e pediu perdão à família Belota. Peço perdão à família Belota. Mas nem o apelo convenceu os jurados a uma possível redução de pena. Para a juíza Mirza Thelma, o resultado do julgamento foi satisfatório. Apesar de todo o cansaço, apesar de todo o tumulto, tá? É uma sensação de dever cumprido. Tá? Nós estamos aqui para isso, para fazer a devida prestação jurisdicional. E quanto antes nós fizermos, é melhor, tanto para a família quanto para os réus. Para a família, porque elas precisam de uma satisfação, elas precisam de um novo começar. A vida delas está parada com relação a isso. Elas precisam dar uma continuidade à vida delas. E com relação aos acusados, eles precisam de uma definição.
Se vão ser condenados, que sejam condenados e que comecem a cumprir a pena deles. O julgamento durou quase 24 horas e foi considerado um dos maiores já julgados pelo Tribunal do Júri do Amazonas. Jimmy Robert, considerado o mentor dos assassinatos, foi condenado a 100 anos de prisão. Os outros 2 envolvidos a mais de 90 anos. Os 3 vão cumprir pena em regime fechado em presídios do Amazonas. Rodrigo, apontado como um dos executores das 3 mortes, ainda foi condenado por outros 2 crimes: maus tratos de animais e estupro de vulnerável da jovem Gabriela. A defesa deve recorrer da sentença. Com certeza eu vou fazer o recurso, né, para o Egrégio Tribunal de Justiça, e assim a gente vai trabalhando, já são outras etapas processuais. O caso da família Bellota ganhou repercussão pela crueldade. A estudante de odontologia Gabriela Bellota, a mãe Gracilene Bellota e o tio Roberval Brito foram assassinados em janeiro. O acusado de ter arquitetado os crimes era membro da família, Jimmy Robert, filho, sobrinho e primo das vítimas. A motivação, uma herança de família. E uma manifestação hoje pela manhã no Distrito Industrial deixou o trânsito parado. A manifestação prejudicou o trânsito em todas as principais avenidas do distrito. A manifestação é lá na Buriti, não tem jeito, não tem saída. Quase 2 horas parado aqui nesse pedaço. Tinha carro parado ali em cima, quebrado, a Buriti interditada por conta do protesto. Infernal o dia na manhã de hoje. Quem escapou do congestionamento esbarrou nos buracos. É o caso deste motociclista que, com o pneu furado, vai se atrasar para o trabalho. Complica demais nesses buracos aí, por isso que dá esse prejuízo aí. E por causa dos buracos e obras de recapeamento paradas há 30 dias, moradores do distrito fecharam a Avenida Buriti no sentido bairro Centro por quase 2 horas. Só que há 30 dias o serviço está parado no outro lado, que liga o centro ao Armando Mendes, e a via está em condições impossíveis de tráfego, muito buraco, todos os dias nós temos acidente. Caso os trabalhos não sejam retomados, uma nova manifestação já está prevista. Dessa vez, eles prometem parar completamente o trânsito. E na próxima semana, se a gente não tiver resposta, um pronunciamento desses órgãos do governo, a gente vai fechar os 2 lados com barricada. À tarde, o superintendente da Suframa declarou em coletiva que as obras não estão em atraso. Débora Holanda. Segundo o superintendente da Suframa, Tomás Nogueira, as obras não estariam paradas, apenas com o ritmo desacelerado por conta de um equívoco nos cálculos internos. Nós tivemos de refazer um valor no sentido de menos de 2% numa soma interna que havia. Então, não representou nenhum ônus e o governo do estado assumiu isso na sua contrapartida. O repasse para o andamento das obras de 13 milhões foi feito agora na primeira quinzena desse mês e por isso as obras estão normalizadas. O prazo de entrega da obra continua o mesmo, outubro de 2015. Débora Holanda para o Jornal em Tempo. Depois do intervalo, índios ocupam sede da FUNAI há 18 dias e mais uma tentativa de negociação é frustrada. Daqui a pouco.